aqui com a minha amiga Sandra Daura. Ela é socióloga e a gente vai falar de uma coisa que eu fiquei sabendo e eu quero checar com ela. É verdade que em Marília tem mais de 20 favelas, Sandra? Sim, ao todo são cerca de 19, inclusive algumas delas no distritos, como de Padre Nóbrega, que tem duas. Uma em área de linha do trem, na linha férrea, que é uma área de risco. Muito. Agora, há pouco tempo, teve um acidente lá em São Paulo com a favela do Moinho que parou por 10 dias a circulação de trens na região e é uma área muito difícil porque podem ter vários acidentes, né? Existe algum trabalho de remoção? O poder público tem algum projeto sobre isso? Marília fez agora recentemente o seu plano habitacional. O que é isso? É um plano que resolve todas as questões, direciona todos os problemas de habitação. Inclusive, fez todo o mapeamento, a identificação, o cadastro dessas famílias, quais são as condições de cada favela e estabeleceu algumas estratégias para estar solucionando esses problemas, de favela e estar eliminando aí essa questão. Estão sendo colocados em prática? Então, esse é o grande desafio, né, para a próxima gestão e para as políticas públicas de um modo geral. Fazer o encaminhamento foi feito, a identificação. O que precisa agora é estar pensando em montar projeto, porque cada favela é um novo projeto que tem que ser desenvolvido. Entendi. Mas assim, isso é uma coisa complicada, né, Sandra? Porque você tem que ver o peso social disso também, porque você não pode tirar aquelas pessoas simplesmente e botar em um outro lugar, né? Porque muitas daquelas pessoas, quando começa a existir essas favelas, normalmente é porque as pessoas trabalham ali perto ou porque elas vão atrás de alguma coisa que a cidade pode oferecer, como escola, posto de saúde, creche, né? O conglomerado urbano. Como é que você vai resolver isso? Porque não é só retirar as pessoas, né? Nem do local de risco, nem das invasões. É viabilizar uma moradia digna, que eu acho que todos têm esse direito, mas não jogando fora essas pessoas, né? Porque existe essa tendência de botar para longe, de fazer coisas sem infraestrutura e esquecer o problema. Como é que pode ser feito isso de uma forma a incluir essas pessoas ali na área mesmo que elas estão? Essa é a parte interessante. Como Marília tem uma tradição de ter seus planos, o plano diretor, e viabilizou e identificou todos os vazios urbanos, quando se elabora o PLIS, que é o Plano Habitacional, ele também vai prever esses vazios urbanos, inclusive levantando quais são os lotes, quais são as áreas livres disponíveis, para que essas famílias tenham o menor impacto na hora de fazer a remoção. Quer dizer, a ideia, quando se desenvolver um projeto para desfavelar, é sempre criar o menor impacto possível na vida dessas famílias. E já tem levantado nesse plano custo de terra, possibilidade de terras, para estar resolvendo onde seriam os melhores indicativos de lugares próximos. Lógico, muitas vezes a gente não consegue ser exatamente no mesmo lugar, porque Marília tem muita favela que precisa ser removido, né? Que estão em área de risco, como embaixo de linhas de alta tensão, como em trilhos de trem, e essas favelas sim necessitam de uma remoção integral. Mas outras é possível fazer uma urbanização em partes e algumas remoções de apenas algumas famílias. E existe sim vazio urbano próximo a essas regiões que permita a resolução, causando o menor impacto possível na vida dessa comunidade. Porque quando você tem uma comunidade ali, as redes sociais que estão, a mãe, a vizinha, hora de levar na escola, o agente de saúde já conhece. Então é importante sim resolver sem tirar essas famílias do seu conjunto ali social, porque senão você quebra a rede social que ali a ampara. E acaba tendo um impacto muito maior, né? Exato. Urbano, porque existe verba para isso, já existe o poder público, já, porque assim, é um problema que existe, é um problema que tem que ser enfrentado e não pode ficar sempre esperando que a próxima administração vá fazer. A administração atual, ela tem verba para isso, ela está realizando
algum tipo de trabalho nesse sentido? Esta é outra questão também bem complicada, porque você tem recursos disponíveis em grande escala por parte do governo federal. Hoje, a ideia de acabar com as favelas no Brasil é uma política pública nacional, o que faz com que você tenha recurso com contrapartida baixa, né, o que implicaria numa ação do município pequena, num desembolso pequeno, basta vontade de captar esses recursos, porque para a captação deles eu preciso desenvolver projetos. Sem projeto, não adianta... Mas no conselho, existe aqui em Marília um conselho de habitação, não existe? Ou esse conselho, ele não desenvolve esses projetos, ele não passa esses projetos para os gestores públicos? Não, porque é uma competência técnica, são projetos que necessitam que o município desenvolva. E o município não está desenvolvendo? Não, não que a gente tenha conhecimento desses projetos nenhum. Então você está me dizendo que não existe, por parte do poder público, nenhum tipo de projeto nesse sentido? Isso. Não tem. Agora, se não tem o projeto, a gente sabe que tem os recursos federais. Se não tem o projeto, você não recebe os recursos. Exatamente, essa é a grande questão. O PLIS ficou pronto, agora o município está apto a receber recursos. Só que o fato dele poder receber não significa que ele vai receber. Não, ele tem que ir lá. Ele tem que ir lá buscar. E aí ele precisa desenvolver projetos. Não tendo projetos, ele acaba não tendo uma receita orçamentária destinada à habitação. E aí o investimento em habitação acaba ficando muito baixo. Por quê? Porque você não tem um projeto, você não tem uma contrapartida, você não tem... E o problema continua se arrastando. Gente, é uma realidade sem cabimento, né? Se você pode resolver o problema dessas pessoas e você não resolve, porque você não quer, né? Exatamente, ainda mais que hoje, considerando o momento da política nacional de habitação, se existe um melhor momento para você investir e tentar resolver o seu problema de habitação, este é o momento. Existe recurso em abundância, basta apenas vontade de captação e elaboração de projeto. Gente, essa é a Marília que vocês querem? Uma Marília que não se preocupa em remover pessoas de área de risco? Que isso, gente? Qual é a Marília que você quer? Qual é a Marília que nós queremos? Isso é importantíssimo que se faça. São seres humanos, são eleitores, são cidadãos dessa cidade que precisam ser vistos e ter todos os seus direitos básicos, né, que eles necessitam. Tem que ter isso. Qual é a Marília que vocês querem? É a Marília que fecha os olhos para mais de 20 favelas? É essa Marília que você quer? Que estranho, hein?